Olá, este é o Estação Saúde, um programa da Unip, a Universidade Paulista. Hoje nós vamos falar sobre catarata. A catarata é um tipo de lesão que aparece nos olhos e que prejudica muito a visão dos seus portadores. Nós vamos relembrar a anatomia do olho antes de iniciar o programa de hoje. Nós temos aqui o olho normal, né? A sobrancelha, aqui os cílios, esta bolinha azul, neste caso, que é a íris, a pupila, através da qual entram os raios luminosos, a conjuntiva, que é esta parte branca do olho, e tudo isso coberto por uma membrana que não dá para ver aqui, porque é uma membrana transparente, que é a córnea. O olho cortado de lado mostra aqui, ó, dá para ver bem claramente. Esta parte azul, que é a íris, que corresponde àquela parte que foi mostrada na fotografia de frente. Os raios luminosos vêm, entram pela íris e vão passar aqui no cristalino, que está representado desta forma por esta marca, por esse desenho esbranquiçado. O cristalino é uma lente do olho. Essa lente vai fazer com que os raios luminosos que penetrem sejam convergentes para este pontinho escuro, que é a mácula, situada na retina, que é a parte posterior da câmara do olho. Nesta retina existem uma série de neurônios que vão captar os estímulos luminosos e enviar esses estímulos pelo nervo óptico, que é essa estrutura representada aqui. E o nervo óptico vai levar os estímulos aqui para trás do cérebro, para o chamado lobo occipital, que é considerado o centro da visão. Esse é um processo muito complicado, uma das grandes maravilhas da natureza, porque a imagem, quando nós vemos, ela passa por essa lente, ela é invertida, e depois os vários traços que caracterizam essas imagens são separados e caminham através de circuitos especiais pelo nervo óptico. Os horizontais vão por determinados neurônios, os verticais vão por outros, os circulares por outros, e toda essa imagem que é decomposta é depois feita a composição dela no cérebro, para que a gente tenha ideia de que se o que está vendo é uma porta, uma mesa ou é um cachorro. A catarata é um processo que complica a visão. Por quê? Porque ela torna o cristalino, que é bem permeável à passagem da luz, ela torna o cristalino opaco. E com isso ela prejudica a visão. Para falar de catarata, nós trouxemos a doutora Marilis Avaquian, que é médica oftalmologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Marilis, a catarata é uma doença que a gente atribui às pessoas de idade. Mas a catarata é uma doença que pode começar mais cedo, não? Existem crianças que já nascem com catarata. Mas o mais comum, a causa mais comum de catarata é mesmo a senilidade, ou seja, o envelhecimento. E quais são essas crianças que nascem com catarata? Por que catarata numa idade tão precoce? Muitas vezes a mãe, durante a gestação, ela teve alguma infecção, como rubéola ou toxoplasmose. Por isso a importância do pré-natal, para estar avaliando isso e prevenindo qualquer chance de complicação nessas crianças. E se a mãe tem isso durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre, ela passa essa infecção por o feto para a criança e ela acaba nascendo com vários problemas oftalmológicos, pode ser catarata, pode ser problema na retina, ou seja, ela tem uma chance grande de não ter uma boa visão no futuro. No berçário, o pediatra já pode descobrir se a criança tem catarata? Pode. Isso é o exame mais indicado para ser feito no berçário e é uma coisa, na verdade, muito simples. O pediatra deve apenas dirigir uma lanterna para os olhos da criança e verificar se a menina do olho, a pupila, é transparente. Se existir qualquer reflexo esbranquiçado dessa pupila, essa criança pode ter catarata ou até outras doenças piores no olho.
E aí tem que ser encaminhada para o oftalmologista. Imediatamente ela tem que ser encaminhada, porque a catarata na criança, no recém-nascido, ela é uma urgência. Se isso não for operado rapidamente, até 2, 3 meses de idade, principalmente se for num olho só, pode ser que essa criança nunca tenha visão normal na vida. Porque é importante lembrar que a criança nasce com os neurônios na retina, todos no local, mas se não houver o estímulo luminoso adequado, ela fica cega, não é? Exatamente. Nós temos que propiciar para a criança todas as condições ela ter esse desenvolvimento normal, e o desenvolvimento depende do estímulo. Se a pálpebra, por exemplo, da criança estiver fechada, ou se ela tiver qualquer outra doença que impeça a luz de entrar nos olhos e estimular, como você explicou, o cérebro, a visão não desenvolve, esse olho não funciona. Quer dizer, uma criança que nasça com o olho fechado, por qualquer razão, em quanto tempo ela perde definitivamente a visão desse olho? Cada dia é um atraso muito grande. Cada dia que esse olho ficar fechado é um atraso muito grande nesse desenvolvimento. A cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível, principalmente se for de um lado só, porque é só pensar, um olho vai estar recebendo estímulo normalmente e o outro não. E nada se compara a essa diferença. Então, nós temos que estimular o olho, abrir esse olho pior, fazer o que for necessário, cirurgia ou tratamento, para que ele comece a receber os estímulos. Muitas vezes nós fazemos até um tratamento que é o fechamento do olho bom com aqueles curativos oclusivos, o tampão que a gente chama, para estimular o desenvolvimento da visão do olho ruim. Então, sempre o olho melhor é tampado para que dê chance do olho mais fraco desenvolver. Em linguagem bem simples, Amaris, o que é a catarata e como a pessoa que tem catarata enxerga? A catarata é a perda da transparência do cristalino, que é uma lente natural do olho. Essa lente fica atrás da pupila. Então, a pessoa com catarata, inicialmente, ela vê como se fosse que o óculos estivesse embaçado em quem usa óculos. É como se tivesse uma névoa na frente. E ela tira o óculos, tenta limpar e fica aquela névoa permanente. Ela pisca e não sai. Isso vai progredindo até essa pessoa ver apenas vultos. Nesse momento, se a gente jogar, por exemplo, uma luz numa lanterna acesa no olho da pessoa, a gente vê que o reflexo da luz está esbranquiçado. Uma coisa importante é que muitas pessoas acham que a catarata é uma pele que cresce no canto dos olhos. E catarata não é isso. Catarata é uma coisa interna. Né? Essa pele é o pterígio. Mas muitas pessoas confundem. A catarata é uma doença dentro do olho. Atrás da menina da pupila. A pessoa não enxerga a catarata normalmente? Não enxerga. Só nesses estágios muito avançados, quando ela só está vendo vultos, aí a pupila fica branca. Deixando de lado o caso das crianças, que são casos bastante raros, não é, Marilis? Qual é a fase mais comum da vida em que surge a catarata? A partir de quantos anos de idade? Se for pela idade, é normalmente após os 50 anos. Existem outras causas, por exemplo, quem usa medicamentos, colírios com corticoides, que não devem ser usados, né? Ou quem tem um acidente que bate o olho, por exemplo, leva um soco no olho, um acidente de carro, essas pessoas também podem desenvolver catarata, mas não são as causas mais comuns. A causa mais comum é após os 50 anos pelo envelhecimento. Você disse que esses colírios com derivados da cortisona não devem ser usados, não devem ser usados por longos períodos de tempo, né? Podem ser usados ocasionalmente, não é? Podem ser usados ocasionalmente e sob acompanhamento médico. Muitas vezes o paciente vai num médico, ele receita um colírio e fala, ó, use isso aqui 7 dias. E a pessoa fica com aquele colírio em casa e toda vez que ela tiver aquele mesmo problema, quer dizer que ela acha que é o mesmo problema, que muitas vezes ela não sabe, ela vai usar o mesmo colírio. Esse uso repetido pode provocar catarata. E esses colírios que não têm cortisona, esses colírios comuns de farmácia que as pessoas pingam para ficar com os olhos mais refrescados, isso tem qualquer risco?
Esses colírios, eles têm o risco de, se usados muitas vezes, podem provocar uma irritação maior nos olhos, porque eles têm uma substância chamada um vasoconstritor. Até nesse lavolho, esses colírios bem comuns. Então, se for usar 1 ou 2 vezes por dia, se o seu sintoma não melhorar, se o sintoma da pessoa não melhorar, tem que procurar o oftalmologista. Mas não é uma coisa que deva ser usada assim como muita gente faz. Antes de sair de casa, pinga um colírio, anda com colírio o tempo todo. De forma alguma isso deve ser feito. E quando a catarata aparece aí na fase mais comum, você disse depois dos 50 anos, uma coisa que chama a atenção é que ela não é um processo de instalação brusca, né? É um processo lento e a pessoa vai se acostumando com aquela perda da visão, que é muito discreta e vagarosa, né? Isso não retarda um pouco o diagnóstico e o tratamento? Isso retarda muito o diagnóstico, porque nós ainda temos 2 olhos. Se a catarata ela começa num olho e vai desenvolvendo e o outro ainda está bom, a pessoa muitas vezes não percebe. Só se ela fizer um exame médico de rotina ou se por acaso ela fechar um dos olhos e fechar o outro e comparar a visão. Mas ninguém faz isso, né? Então o diagnóstico é muito atrasado. E faz diferença isso? Quer dizer, você tendo, a catarata não tem tratamento clínico, né? Não tem tratamento médico. Existem remédios para catarata? Não, o único tratamento existente que funciona é a cirurgia. E faz diferença você operar uma pessoa na fase inicial da catarata ou nas fases mais avançadas? A diferença principalmente é para a própria pessoa. Como você mesmo falou, ela se acostuma tanto com a baixa de visão, com a qualidade ruim, e ela acha que aquilo é normal, porque ela não enxerga mais as cores, ela olha a televisão, ela fala, mas está fosco, eu preciso trocar essa televisão, esse sofá está velho, que já está com essa cor meio amarelada, e ela não sabe por que que é. E você fazendo o diagnóstico de catarata, imediatamente propõe cirurgia, não? Depende do caso. Antigamente, lá e até mais ou menos meados de 1990, a cirurgia, a técnica que era feita era totalmente diferente, aliás, a técnica que era mais utilizada era totalmente diferente.